Olá, professoras e professores antirracistas, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu trouxe aqui para vocês uma reflexão a respeito do que está se comentando nas redes sociais sobre a reedição do livro ABC da Liberdade, a história de Luiz Gama, o menino que quebrou correntes com palavras. Esse livro não só traz uma narrativa romantizada, como traz imagens também que se inspiram num romantismo que não aconteceu durante o período da escravidão aqui no Brasil. Esse livro é um livro de edição da Companhia das Letrinhas e traz aí sérios erros, de representatividade da história afro-brasileira. Então a gente tem que começar a medir o quanto a gente quer apresentar nesses livros infantis que de fato se referem à história afro-brasileira, à história dos povos indígenas, mas ainda mantém uma visão romântica, uma visão exótica, estereotipada sobre o drama que foi o drama que continua sendo, a história e cultura, falar sobre história e cultura africana ou afro-brasileira. Então, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês uma narrativa de como era o navio negreiro, e essa narrativa ela faz parte do Dicionário da Escravidão e da Liberdade, também da Companhia das Letras, onde o professor Flávio Gomes e a professora Lília Moritz Schwartz são os organizadores. O texto é de Jaime Rodrigues e se chama Navio Negreiro. Na página 346, ele traz o seguinte relato do pastor inglês Robert Walsh, que em 1828 descreveu sobre um navio negreiro chamado O Veloz. Navio negreiro brasileiro que foi apreendido no litoral africano. Tratava-se de uma embarcação grande e bem armada, de convés amplo, 3 mastros, velas latinas e tripulada por 161 homens. No porão, com escotilhas gradeadas, vinham 562 pessoas, aqui ele escreve escravos. O teto era tão baixo e o lugar tão apertado que eles ficavam sentados entre as pernas uns dos outros, formando fileiras tão compactas que lhes era totalmente impossível deitar ou mudar de posição, dia e noite. Então, diante dessa revelação, de uma pessoa que viveu na época e que entrou dentro do navio Veloz e viu a situação e deixou esse registro pra gente, não há possibilidade de encontrar, por exemplo, uma história, de alegria, uma história de harmonia, onde era possível crianças, que possivelmente, se fossem trazidas, brincassem ali dentro. Porque, inclusive, nós sabemos pela história mesmo do tráfico, pela história da escravidão brasileira, que a preferência dos traficantes era de homens e mulheres, adultos, adultas, em condições de trabalho já para as lavouras. Então, assim, a partir do momento em que a gente tem a presença de crianças dentro de navios negreiros, primeiro que não era uma busca, e segundo que não havia espaço para se movimentar, para deitar. Você imagina se não havia espaço, se haveria espaço e permissão para crianças brincarem de roda, ou cantarolarem. Tem um outro relato aqui, nesse mesmo texto do autor Jaime Rodrigues, em que ele fala da possibilidade de você encontrar registros de alegria demonstrados por homens e mulheres que em péssimas condições desembarcavam desses navios
né, homens e mulheres que seriam escravizados, ao desembarcarem desses navios, eles apresentavam uma alegria e gritavam de alegria, né? Tem registros que falam disso, né? Eles em péssimas condições físicas, você encontra relatos de viajantes, né, que falam deles desceram do navio com alegria. Agora você imagina por que será que eles desceram do navio com alegria? Porque eles estavam em péssimas condições dentro do navio e a imaginação deles era de que eles poderiam ser mortos a qualquer momento. Há um registro de uma autobiografia de Baquaca, que foi uma dessas pessoas de África que foi escravizada e depois conseguiu sua liberdade e fez uma autobiografia do seu momento de viver a escravidão. E ele conta que havia uma crença entre os negros e negras de que eles seriam mortos para alimentar os brancos. A crença era de que os brancos tinham preferência em comer carne negra e que por isso eles estavam sendo sequestrados. Então não havia a ideia do que ia acontecer quando eles entravam no navio. Então começou a surgir a ideia de que eles poderiam ser mortos para poder alimentar os brancos, né? Só depois que eles chegavam na América, eles começavam a perceber o que iria acontecer com eles. Então, todo aquele drama da viagem, das péssimas condições de acomodação, pessoas que morriam na viagem, que ficavam mortas ali no porão, sabe? A presença, né, dos prisioneiros negros e negras dentro dos navios era dentro dos porões. Então, toda essa condição, né, de muita dor e de violência não pode ser, né, apresentada, por mais que uma narrativa de romance ou de ficção tenha liberdade criativa. A partir do momento em que você faz referência à história de uma pessoa que viveu e que foi um patrono da liberdade, Luiz Gama, não tem como. Ele fala de uma relação da história de vida de Luiz Gama e coloca como se fosse um romance, uma obra de ficção que permite-se ter liberdade criadora. Então, qual é a métrica? Qual é o limite disso também? Né? Você apresentar a história de Luiz Gama, você inventa então a história de uma outra pessoa. E mesmo assim, se você inventar a história de uma outra pessoa, em que esse personagem, que nunca nem existiu, mas que esse personagem é de referência afro-brasileira e você quer contar a história do navio negreiro, você precisa fazer jus ao que acontecia dentro daqueles navios. Então, não há uma justificativa para manter essa obra, né, sendo vendida dessa maneira, porque ela está passando uma imagem romântica, harmoniosa, que colabora com o mito da democracia racial. Então, é importantíssimo realmente retirar esses livros. Se alguém tiver posse desses livros, utilizar como crítica, porque senão a gente vai deixar que legado, a gente vai deixar que memória, a gente vai deixar uma memória de harmonia da escravidão. Aí continuaria aquele outro mito criado de que a escravidão no Brasil foi mais branda do que a escravidão norte-americana, que se comumente ouve falar aí nos meios, né, populares. Então a gente tem que ensinar como foi a tragédia, como foi a violência, essa relativização, porque faz parte da minha visão artística e criadora. Para contar é um desrespeito. Para contar a história afro-brasileira é um desrespeito. Porque assim como nessa reportagem que traz aqui muito bem sobre essa questão do livro, né, a reportagem da UOL, de Ana Maria Alcântara, tem uma pessoa que ela entrevista que diz assim: poxa, será que alguém iria fazer crianças brincando em Auschwitz, né, antes de entrar no incinerador, para falar da história, né, do Holocausto, de várias vítimas, de milhões de judeus no período de Segunda Guerra Mundial? Será que alguém faria um livro também nesse porte? Por que fazer um livro romantizando a história afro-brasileira é permitido?
Por que não passou por uma crítica da edição? Porque não existe um olhar que enxergue de fato isso. Existe uma ausência de encarar essa dor no Brasil. Existe uma ausência de encarar essa dor. Eu vou ficando por aqui com esse áudio comprido, né, deixando as minhas reflexões, mas eu vou fazer um vídeo também. Depois eu vou postar no Instagram. Esse áudio aqui tá indo pro Telegram, pra galera que tá acompanhando a gente aí no Telegram. Façam a rede avançar nesse sentido. Compartilhem esse áudio com outros colegas de vocês, para a gente poder fazer desse Telegram, da rede de professores antirracistas, um canal, né, de divulgação de conteúdo. Muito obrigada, meu nome é Lavínia Castro, mais conhecida como educadora antirracista, e eu fico por aqui, né, muito agradecida de poder compartilhar com vocês essa reflexão, para que quanto mais reflexões nesse porte, evidenciando o racismo estrutural em nossa sociedade, mais a gente vai conseguir combater esse problema social no nosso país. Beijo grande.